Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com um corte aí do Troca de Passe, falando muito dessa grande vitória do Galão da Massa, 3-0 para cima do Bahia, e você vai ver sim a mídia se rendendo à grande evolução do nosso Galão agora no Brasileiro e vendo muita possibilidade no Galo ser campeão da Sul-Americana com o futebol que está apresentando hoje com o Sampaoli. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Vamos mostrar para vocês os gols do Galo. O Galo praticamente se livrou de qualquer possibilidade de rebaixamento com a vitória de hoje, né? Ganhou do Bahia por 3-0. Aí o gol do Hulk, né? O gol de número 500 do Hulk na carreira. Foi homenageado no final do jogo, ganhou uma mala preta bonita com as chuteiras, né? Acho que do gol número 500. Aí o Igor Gomes, não sabia que o Igor Gomes chutava. Mas que cobrança, falta, né? Não, né? Espetacular, perfeita, né? Espetacular, bateu no ângulo, gol bonito. Bola caindo dentro Aí do gol. o passe, né, do Rony pro gol do Biel. Isso. Né, Biel sendo importante, fazendo número 500. O Galo praticamente se livrou de qualquer possibilidade de rebaixamento com a vitória de hoje, né? Ganhou do Bahia por 3-0. Aí o gol do Hulk, né? O gol de número 500 do Hulk na carreira. Foi homenageado no final do jogo, ganhou uma mala preta bonita com as chuteiras, né? Acho que do gol número 500. Aí o Igor Gomes, não sabia que o Igor Gomes chutava. Mas que cobrança, falta, né? Não, né? Espetacular, perfeita, né? Espetacular, bateu no ângulo, gol bonito. Bola caindo dentro Aí do gol. o passe, né, do Rony pro gol do Biel. Isso. Né? Biel sendo importante, fazendo gol. Olha só, o jogo Bola caindo dentro do gol. Aí o Igor Gomes, do jogo, ganhou uma mala preta bonita com as chuteiras, né? Acho que do gol número 500. Aí o Igor Gomes, não sabia que o Igor Gomes chutava. Mas que cobrança, falta, né? Não, né? Espetacular, perfeita, né? Espetacular, bateu no ângulo, gol bonito. Bola caindo dentro do Aí gol. o passe, né, do Rony pro gol do uma mala 0. Aí o gol do Hulk, né? O gol de número 500 do Hulk na carreira. Foi homenageado no final do jogo, ganhou uma mala preta bonita com as chuteiras, né? Acho que do gol número 500. Aí o Igor Gomes, não sabia que o Igor Gomes chutava. Mas que cobrança, falta, né? Não, né? Espetacular, perfeita, né? Espetacular, bateu no ângulo, gol bonito. Bola caindo dentro Aí do gol. o passe, né, do Rony pro gol do Biel. Isso. Né? Biel sendo importante, fazendo gol. Olha só, o jogo tem uma influência das questões da não expulsão no início do jogo e da expulsão no segundo. No segundo tempo estava 0-0, o Atlético a partir daí deslancha. Agora, ainda assim é possível dizer, o Atlético melhorou na média com o Sampaoli. Melhorou bastante, eu diria que razoavelmente. O rendimento melhorou claramente. E chega, vejo eu, com grande possibilidade. Vejo um ano que parecia uma tragédia. Momento né? importante para ele crescer e se preparar para a final. Agora tem uma decisão podendo estar na Libertadores no ano que vem. Vejam como são as coisas, né? Lembrando que o Galo, ano passado, não foi bem no Brasileiro, chegou a 2 finais de Copa do Brasil, Libertadores, perdeu as 2 e não jogou a Libertadores esse ano. Esse ano faz um ano terrível, mas chega a final da Sul-Americana e pode jogar a Libertadores do ano que vem, caso vença. Galo, hein? Vamos para Belo Horizonte. Conseguiu uma vitória impiedosa contra o Bahia. Show dele, Hulk, gol de número 500. O Galo teve um jogador a menos por boa parte do segundo tempo. A Nath Andrade tem as informações. 500 vezes Hulk. O ídolo atleticano abriu o placar para a vitória por 3-0 do Atlético sobre o Bahia na noite desta quarta-feira aqui na Arena MRV. A história desse jogo pode ser contada de duas formas. Se você é atleticano, foi um momento de festa do ídolo, que voltou a marcar com bola rolando depois de mais de um ano pelo Brasileiro. Agora, se você estava torcendo pelo Bahia, a bronca em cima da arbitragem deve ter sido grande. O lado que vai vencer o jogo é a interpretação em que o VAR resolve no futebol brasileiro. Isso porque, logo no início do jogo, o esquadrão queria a expulsão de Alonso após uma falta em Michel Araújo, mas não foi o que entendeu o árbitro. O Bahia dominou os primeiros 15 minutos da partida, mas viu o Galo crescer numa etapa inicial de muitas oportunidades e pouco poder de definição. No segundo tempo, a expulsão de Canu antes dos 10 minutos de jogo mudou a história da partida e também deixou a equipe baiana revoltada com a arbitragem.
Com 1 a mais em campo, o Galo sobrou e o ápice da noite se deu nos pés de Hulk. Primeiro para abrir o placar e fazer história. Foi o gol de número 500 da carreira dele. O Franco, lá vai o Franco, tocou pro Júnior Alonso, que virou pro Dudu, o Arana achou o Hulk ali dentro da área, chutou, bateu no adversário, voltou pro Hulk, dominou, chutou, caixa! Acontece na Arena os 500! Tava buscando faz um tempo já aconteceu hoje, no momento certo, no dia certo, no estádio certo, que é a nossa arena, diante da nossa massa. Tantos jogadores, craques, que ganharam o melhor do mundo e não conseguiram fazer 500 gols. Então não é fácil. Estava até brincando ali, conversando com meus amigos, né? Que, ali no vestiário, que, cara, eu nunca fui aquele atacante de área que faz gol de cabeça, que foi aquele cara que gosta de criar, de participar, ser participativo, buscar jogo. Mas eu sempre fiz muitos gols também, então muito feliz por esse momento, por essa marca histórica. Depois, o super-herói atleticano estava posicionado para a cobrança de falta, mas foi Igor Gomes quem cobrou, surpreendendo os rivais e marcando um golaço para ampliar o placar. Outra redenção da noite veio de Biel, que marcou o primeiro gol dele pelo Galo e fechou a conta, 3 a 0. O Galo vem de 9 partidas sem perder jogando em casa, enquanto o Bahia, como visitante no Brasileirão, não vence desde agosto. Com 30 segundos tem um lance mais claro que isso para uma expulsão no Brasil não vai acontecer. Mas o senhor Rafael Trace, se eu não me engano, que é o nome do homem lá de cima, que esse fica escondido. Esse é o que está escondido no ar-condicionado. Que teve a coragem de chamar o lance de uma expulsão subjetiva do Canu, que segundo o jogador, que nós não sabemos se ia encontrar bola no ponto futuro, aonde encontraria, esse senhor decidiu o jogo no dia de hoje. Ele na hora nem sequer deu um cartão amarelo pro cara. O cara do VAR não teve a coragem, porque o jogo era aqui, e o Atlético teve um jogador expulso nos seus primeiros, eu não sei exatamente quanto, mas diria que uns entre 15 e 20 minutos do primeiro tempo no jogo contra o Internacional, e hoje eles vêm aqui para fazer esse serviço que fizeram. Você ter o VAR para ver 5 imagens dessas e o cara não chamar para um cartão vermelho, você vai me dizer que isso aqui é justo? O futebol brasileiro é justo dessa maneira? O rebaixamento ainda segue pendente, que a gente precisa somar ponto o quanto antes e que de fato precisa usar todos esses jogos até o final da competição sul-americana para dar o máximo, para chegar num grande estado de forma que sem dúvida nenhuma fará a diferença entre ganhar ou perder, que foi um pouquinho da diferença daquilo que aconteceu no ano passado, infelizmente. Cada vez mais longe da zona de rebaixamento, o Atlético enfrenta o Lanterna Sport no próximo sábado, fora de casa. No mesmo dia, o Bahia enfrenta o Internacional, também fora de casa, na busca de se manter vivo na briga pelo G4 do Brasileirão. Aí a tela, a ficha técnica do jogo, 60% de posse de bola para o Galo, 39% para o Bahia, 1% sobrou pelo caminho, mas óbvio, é o quebrado, né? Arredondamos os 60 e deixamos ali o 39. Mas finalizações 23 a 12, finalizações no alvo 7 a 4, ações na área rival 33 a 19, escanteios 14 a 3, expulsão Canu do Bahia aos 6 minutos do segundo tempo. E aí o Hulk, gols na partida contra o Bahia, gols 1, grandes chances 1, finalizações 6, no alvo 2, ações na área rival 6, liderou o ranking do jogo nesses 5 quesitos. Primeiro gol com bola rolando pelo brasileiro desde 22 de setembro de 2024. Caramba, eu comecei a ler achando que ia chegar em 2025, como se fosse algo como 2 meses. Não, mais de ano, 14 meses com bola rolando. Os gols dele sempre em bola parada, de lá até cá. Que coisa, né? Vitória importantíssima do Galo, Bahia na bronca e um Hulk com uma marca muito expressiva. 500 gols, Elton. Nesse período, até gol olímpico ele fez contra o Bahia. Aliás, o Hulk, ele passa o tempo no banco de reservas e parece dizer: São Paulo, é o Bahia que é o próximo jogo, deixa eu jogar. Porque é impressionante como o Hulk faz gols contra o Bahia. Lembrando que o Hulk foi revelado no Vitória, né? Então tem essa questão já desde a base de enfrentar o Esquadrão de Aço.
O Bahia começou melhor a partida, o Rogério Ceni fez mudanças no time, né? Mudou um pouco a estrutura da equipe, colocou o William José no banco de reservas, começou com o Thiago, né, como uma referência, o Cauli jogando como ponta e apenas o Ademir, esse jogador de velocidade, né, pelos lados do campo, com um meio-campo um pouco diferente também, com o Michel Araújo iniciando como titular. Então foi um time que se modificou e que começou melhor o jogo. Depois o Atlético criou as melhores chances. No fim do primeiro tempo, o Bahia sobreviveu, voltou para o segundo tempo na expectativa, né, de ter um pouco mais de controle da posse e acelerar o seu jogo para chegar nos caras da frente, mas aí teve o Canu expulso e aí mudou toda a história do jogo, Felipe. E o Atlético se aproveitou disso muito bem. O São Paulo, né, a sua comissão técnica, o São Paulo tinha sido expulso, né, contra o Internacional. Rogério Ceni até citou um jogador expulso, que foi o Vitor Hugo, que pertence ao Bahia, já não jogaria contra o Bahia, mas acabou sendo suspenso justamente, né, no início da partida contra o Internacional. O time do Atlético jogando com os dois alas com muita liberdade, o Scarpa saindo um pouco de dentro para fora, né, trocando com o Alan Franco, o Arana tendo muita liberdade pelo lado esquerdo, um trio de ataque com o Dudu e o Bernard também se movimentando um pouco mais por dentro e o Hulk sendo a referência. Conseguiu fazer da entrada da área ali o primeiro gol e depois o Atlético teve a tranquilidade para poder empilhar gols, né? Fazer 3 gols. É muito raro o Bahia levar 3 gols no Campeonato Brasileiro e o Atlético conseguiu isso fazendo em casa. Mas é claro que já enfrentando o adversário com 1 a menos, né? Os brados do Bahia, acho que até faz sentido na questão do primeiro tempo, né? Do Júnior Alonso. Para mim era um lance realmente, né? Para ser revisado no cartão vermelho. O lance do Canu, acho que aí questão de interpretação, poderia sim ser expulso, por mais que o jogador do Atlético não tivesse o domínio da bola, mas tinha essa condição de dominar e a regra fala sobre isso também. E nesse caso, o vermelho acabou sendo a interpretação da arbitragem, mas acho que no primeiro tempo merecia pelo menos a revisão do lance do Júnior Alonso. Mas no fim das contas, o Atlético foi melhor, acabou vencendo a partida. É um time muito forte em casa, só perdeu uma partida como mandante e, de fato, né, se afasta um pouco mais da zona do rebaixamento. E o Bahia se afasta do Mirassol, mas ainda é um time muito firme nessa luta por uma vaga direta à Libertadores. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito dessa grande vitória do nosso Galão da Massa. O Rogério Ceni quis desvirtuar o negócio ali, mas desde o primeiro tempo o Galo já vinha melhor. A Nath Andrade aí contou um pouquinho do jogo. Realmente nos primeiros 15 minutos ali o Galo não se encontrou tanto ali na marcação. Depois disso conseguiu equilibrar o jogo e foi para cima. Foi mesmo mais efetivo do que o Bahia. Acabou não saindo gol no primeiro tempo, mas por falta de detalhes ali. Você viu os lances que o Hulk foi para dentro da área, tentou fazer o gol, mas no primeiro tempo não saiu. E aí no segundo tempo, né, cara, com a expulsão, realmente já fica mais difícil para o Bahia, sendo que o Galo já vinha melhor que o Bahia do primeiro tempo. Então, no montante do final do jogo, você viu aí esses números, né, cara, que fica claro a superioridade do Galo para cima do Bahia. Segundo tempo, para o Bahia foi pior, sem um cara, né, menos um jogador. Mas o Galo vem sim melhorando cada dia mais e hoje foi um dia deles mostrarem, né? Porque o Galo vem melhorando, vem mostrando a cara do Sampaoli esse time. A gente vem conversando sobre isso, eu trouxe as escalações, né? Então a mídia fala muito sobre isso. A melhora que o Galo vive com o Sampaoli. E você viu aí a mídia toda se rendendo ao momento que o Galo vive. Até porque a gente pode dar uma sequência muito boa. Agora vamos pegar o Sport, que perdeu para o Juventude, já está rebaixado. Então o Galo tem totais condições aí de imprimir uma sequência muito boa de vitórias, até já pensando lá na frente na final da Sul-Americana. Pelo brasileiro, está um pouco mais difícil a questão de você puxar uma vaga na Libertadores, mas nós temos totais condições de ser campeão na Sul-Americana. Todos cravam aí até o favoritismo do Galo para essa final. Que venha a Sul-Americana aqui para a cidade do Galo, que essa taça venha. É uma taça inédita, a gente não tem ainda. Então, a gente só tem que dar graças a Deus, cara. Porque
Em certos momentos da temporada a gente achou que daria tudo errado, cara. De verdade. O negócio estava feio. Briga com diretoria, salário atrasado. Depois o Cuca não conseguiu dar aquela. Como que eu posso dizer, né, cara? O Cuca não conseguiu botar ânimo nos caras. A gente sempre falou sobre o Cuca ser o cara que une o elenco, que faz e acontece. E ele não conseguiu fazer isso. E contrariando tudo e a todos, o Sampaoli tá sendo esse cara. Que quando ele veio, todo mundo criticou, falou, pô, cara, o Sampaoli não é esse cara, não é o cara pro Atlético agora, porque o Sampaoli não tem essa política, esse jeito de ser, de unir, de recuperar jogadores. E ele veio dando um tapa na cara da mídia, cara, porque recuperou o futebol do Bernard, recuperou o futebol do Arano, do Caio Paulista, do Dudu. Então, ele vem fazendo uma diferença muito grande. É claro que o nosso elenco, ele é bom. Até por isso, no início do campeonato brasileiro, no início do ano, todo mundo classificava o Galo como um dos que iriam brigar pelo título brasileiro. Vendo o elenco que ele tem. Claro, vendo também o estadual, né? Mas o Galo tem sim um elenco para brigar nas cabeças. Então, a mudança do Cuca para o Sampaoli, cara, fez total diferença. Eu acho até que demorou. Verdade é essa, demorou. Mas quis o destino, quis Deus, né? Aprove Deus que fosse o Sampaoli, porque se talvez tivesse mandado o Cuca embora muito tempo antes, o Sampaoli não estaria disponível, né? Mas a gente via já a sequência do campeonato, o time do Cuca não tinha, parece que estava morto. Os caras não tinham ânimo para correr, parece que, sei lá, meu irmão, tava faltando vitamina. Muito estranho, cara. Muito estranho. E o Cuca que sempre foi esse cara que o de unir as equipes e tal, mas não conseguiu, cara. E a gente estranhava demais por ser um bom elenco. Sendo um bom elenco e não jogando nada. O Galo não jogava nada. E aí, a mídia veio criticando muito o Sampaoli, mas eu falei que quem acompanha o canal sabe disso. É um trabalho lento. Por quê? Ele já chegou já com um clássico contra o Cruzeiro, com a derrota, já trazendo a derrota no mata-mata, para tentar reverter. Ele que começou a conhecer o elenco, entrou numa situação muito difícil. Cara, e veio e botou a cara a tapa e tem conseguido melhorar o Galo. Eu falo muito aqui para vocês que eu particularmente vi muita melhora a partir daquele jogo contra o Mirassol. Você vê aonde o Mirassol está na tabela. O Mirassol é um excelente time e a gente conseguiu vencer eles aqui na nossa casa. Claro, primeiro tempo, segundo, no finalzinho do primeiro tempo a gente foi expulso. Tivemos um jogador expulso. E aí, cara, segundo tempo foi se segurando ali, né? Mas mostrou muita evolução, principalmente no primeiro tempo. Jogo contra o Juventude, a gente jogou muito bem, não conseguiu dar aquele último toquezinho para fazer o gol. E aí veio aquele ponto fora da curva, aquele jogo contra o Fluminense. Ninguém até hoje não entendeu, ninguém entendeu. Até hoje não tem explicação. E aí, veio o jogo da semifinal, um empate lá, que eu falo para todo mundo que se tivesse mais 5 minutos de jogo, o Galo conseguiria ter virado lá na casa do Del Valle, porque o primeiro tempo não foi tão bom, o segundo tempo equiparou, começou a ser melhor no finalzinho do jogo, tanto que conseguiu um empate, se tivesse mais um tempinho, viraria. E aí você já via, cara, a melhora do Galo. Oscilava? Claro. Aí tivemos perdemos pro Corinthians, mas um time muito mesclado, já com a mente na semifinal. Conseguimos uma vitória aqui contra o Ceará, 1-0, foi um jogo sofrido ali,
porque o gol do Galo saiu bem no início, né? Alguns segundos. E acabou que o Galo quis se preservar, meu irmão. Estamos ganhando. Tá todo mundo com a mentalidade já na terça-feira, que foi o jogo de volta da semifinal. E a gente jogou esse jogo excepcional na semifinal, calando a boca de todo mundo, confirmando sim o favoritismo para essa final. E aí, hoje, cara, a gente conseguiu uma grande vitória. Uma grande vitória para cima do Bahia. Claro que eu acabei deixando de fora o jogo do Inter, mas que, para mim, o Vitor Hugo foi expulso erradamente. Já não iria jogar porque é emprestado, é jogador do Bahia. Mas prejudicaram o Galo lá. E hoje, cara, vamos falar a verdade. O lance ali era para expulsão, na minha opinião, como foi o do Gomes. Só que não tem critério na arbitragem. Então, prejudicaram o Galo no domingo. E hoje acabaram favorecendo em não expulsar. Claro que mudaria muito a característica do jogo, mas de antemão não foi isso que fez o Galo ganhar o jogo, foi desenvolver o melhor futebol, né? Graças a Deus o Galo vem nessa evolução e a gente espera que não pare por aí. Cada dia mais você vê esse grupo mais entrosado para a gente chegar muito bem lá na final e conseguir trazer esse título aqui para a cidade do Galo. Então eu quero saber de você que assistiu o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda, deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like que ajuda demais o canal chegar para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada, um grande abraço.